programa Tá na Web, na tarde de hoje, tem como convidado especial o professor Silmar Tadeu Silva. Professor, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer recebê-lo. E nós gostaríamos de iniciar perguntando quem é o professor Silmar Tadeu Silva. Muito bem. Essa é uma pergunta interessante porque a filosofia e os filósofos colocam de maneira contrária à pergunta que você acabou de fazer. Ao invés de perguntar quem é você, eu usaria mesmo até a frase cristã. Quem dizem que você é? Né? Boa então colocação. as pessoas nos perguntam desta forma. Afinal, né? Elas que nos dizem, elas que nos identificam. Então eu poderia dizer hoje assim, que as pessoas me identificam como um professor apaixonado pelo que faz. Que por um acaso tem o nome de Silmar Tadeu Silva. Né? E é essa pessoa que se dedica então à educação, à família e aos amigos. Né? Então, são os outros que dizem verdadeiramente quem sou eu. E esse profissional dedicado, nasceu onde e como é que iniciou esse amor e essa paixão pela docência? Aqui eu tenho que falar de Dona Arlete Oliveira e Silva, a minha mãe, né? Pedagoga, né? Uma estudiosa, apaixonada pelos livros, apaixonada pela leitura, pela música, né? E que conseguiu, em família, trazer essa paixão, principalmente pela educação, pelos livros em primeiro lugar, né? E já minha avó, mãe de minha mãe, costumava dizer assim, nós pequenos, existem duas maneiras de você adquirir cultura, viajando ou lendo. Como as viagens nos anos 50 eram mais difíceis, né? Então nos restava ler. E essa personalidade, essa pessoa chamada Silmar foi sendo formada nesse ambiente, de leitura, de música principalmente. E como foi a sua primeira atuação profissional? Eu comecei trabalhando com quarta série primária, fazendo terceira série primária, como um professor assistente de sala de aula. Eu já tinha uma formação e fui convidado pela professora Hildegard Sondal, falecida professora, diretora do Colégio Bagose, em Curitiba, que fez essa proposição. Eu preciso de você como meu professor nas quintas séries. Como eu não tinha experiência, então eu resolvi colocar assim, um desafio para mim mesmo. Eu aceito, desde que eu passe pelas crianças em primeiro lugar, para tentar compreender como é que elas adquirem o conhecimento, como que elas aprendem. E fui trabalhar como um professor assistente, né? Tinha a regente de classe, e eu como professor assistente, carimbando borboletinhas nos livros, assinando, colorindo junto com as crianças e ao mesmo tempo observando como que elas iam adquirindo aquele conhecimento dos conteúdos, né, que eram apresentados. E isso foi me dando um campo de atuação fantástico. 2 anos nessa área, como professor assistente, né, observador na verdade, até poder assumir uma quinta série, uma turma só, para eu poder passar essa primeira experiência. Professor Silmar, as mudanças foram muito radicais desta época até a atualidade. Qual seria o trabalho, digamos, que, ao seu ver, é mais atrativo, né? É trabalhar com a criança, com o adolescente ou com o adulto? Olha, eu diria que depende daquilo que eu quero enquanto conteúdo. Eu consigo hoje, apesar da concorrência midiática, os celulares, os tablets, a informática, né, esse concorrente acesso, do professor em sala de aula? Concorrente do professor em sala de aula, esse acesso fácil que o estudante tem, já me aconteceu diversas vezes de você levantar um tema em sala de aula, um questionamento, e no fundo da sala o aluno está com o tablet, né, pesquisando e comparando com aquilo que você fala, né? Então, eu tenho essa alta tecnologia, mas eu ainda vejo que hoje trabalhar com adolescente é fundamental. Importantíssima a presença da família, né? Então, a família daria esses primeiros passos, juntamente com a escola básica, família é importante, e depois, a partir de 5º ano, né, as crianças viriam para a mão desses professores especialistas, vamos chamar, né? Que dariam toda essa base. Então, eu ainda tenho esse carinho enorme pelas crianças, pela essa formação cultural que é possível dar lá para elas. Perfeito. Bom, em Curitiba, essa sua atuação. E como surgiu o convite para atuar em Paranaguá? Muito interessante.
Eu trabalhei para a doutora Rosi, né, a mantenedora do Isulpar, como professor nos cursos de pós-graduação. Então viajei no interior de Goiás, Paraná, em várias regiões, várias cidades, sem saber quem era a proprietária, vamos chamar assim. E a professora Cláudia, na época, que era a coordenadora de ensino na pós-graduação, um dia resolveu marcar uma reunião, né, para que eu conhecesse, junto com outros colegas, a mantenedora. E, ao mesmo tempo, nesse período, eu fui professor no curso de letras da nora da doutora Rosi, me foge o nome agora, Luciane, me parece o nome dela, e ela mesma me disse, olha, professor, eu gosto tanto das suas aulas, eu gostaria que você fosse trabalhar na faculdade da minha sogra. Quem é a sua sogra? Minha sogra tem uma faculdade em Paranaguá e tal. E foi contando toda a história. E quando aconteceu aquela reunião, ela estava na reunião, a nora. Entendi. E aí ela me apresentou. E eu fiquei sabendo que, ao mesmo tempo que trabalhava na pós-graduação, já trabalhava com a doutora Rosi. Agora, né? Paranaguá tem um encantamento, né? Tem. As pessoas, principalmente, eu observo isso muito com a questão dos docentes. Vêm a convite, trabalham em algumas instituições, ministram alguns cursos, mas acabam tendo um vínculo muito especial com Paranaguá. Sim. É um trabalho que eu discuti muito com a doutora Rosi a respeito disso. O Ministério da Educação e Cultura, eles querem ver a produção acadêmica. Professora Eliane, acabei de lembrar. Eliane, isso, muito obrigado. Então, o Ministério quer ver a produção, porque no tripé da universidade, da educação brasileira, nós temos o ensino, a pesquisa e a extensão. O Isulpar, hoje, na questão de ensino, ao meu ver, está caminhando perfeitamente. Nós ainda temos uma dificuldade com a pesquisa e as atividades de extensão nós estamos fazendo, mas ainda não com a profundidade por meio da pesquisa. E aí, em conversa com a doutora Rosi, eu me prontifiquei a ajudá-la nessa questão. E é por isso que eu me dedico hoje ao TCC, ao trabalho acadêmico. Ótimo. Né? Então, no próximo bloco, nós vamos saber mais um pouquinho sobre essa sua atividade junto aos acadêmicos de Paranaguá e também do litoral. O programa Tá na Web e volta dentro de alguns instantes com o convidado, o professor Silmar Tadeu Silva. O programa Tá na Web retorna agora com o professor Silmar Tadeu Silva. Professor Silmar, uma disciplina, né, de TCC, trabalho de conclusão de curso, como é que o professor avalia o interesse dos alunos com referência justamente à pesquisa? A pesquisa. Eu diria assim, há poucos instantes você comentava da paixão que professores e alunos têm pela cidade de Paranaguá. Então eu diria que a minha paixão por Paranaguá está aqui. Um dos temas que eu levanto muito com os estudantes é assim, de nada adianta você produzir um trabalho que não traga, em primeiro lugar, um benefício social. Perfeito, concordo plenamente. Então, para quem esse benefício social? Para a comunidade que eu convivo. Independente de bairros, de vilas, de localidades, de ilhas que nós temos, né? Mas essa comunidade do litoral. O aluno que vem até nós, que vem de Morretes, que pensa a sua comunidade de Morretes. O que vem de Antonina, que pensa a sua comunidade de Antonina. E o de Paranaguá, que pensa a sua comunidade de Paranaguá. E então, temos assuntos incríveis, maravilhosos a serem difundidos. Todos os temas possíveis devem estar vinculados a uma produção que faça com que Paranaguá cresça, em todos os sentidos, no âmbito econômico, no pessoal, social. Então, alunos da pedagogia que desenvolvam projetos educacionais pensando Paranaguá. Alunos da administração que desenvolvam projetos pensando Paranaguá. Sistemas de informação, direito, os alunos de direito que apliquem o seu conhecimento nas questões de Paranaguá. Então, a minha participação como professor, e até foi um pedido que eu fiz para a doutora Rosi, né, que me colocasse nessa disciplina para que eu pudesse dar a minha contribuição de uma pessoa que vem de fora, né, que gosta da cidade, porque verdadeiramente gosto da cidade, né? Então, por meio dos alunos, eu penso o Paranaguá. Né? Claro. E esse trabalho, eu acredito que hoje os alunos que estão comigo entenderam, né? Compreenderam essa questão e hoje eles procuram desenvolver suas atividades nesse meio.
Professora Silmar, vamos falar um pouquinho do livro intitulado Escrita das Práticas Pedagógicas. Como surgiu a ideia do livro, de que maneira isso aconteceu e como é que ele foi viabilizado? Em primeiro lugar, eu quero dizer assim que eu não acredito em professor que não lê e professor que não escreve. Então, para mim, todo professor tem que ser um escritor. Ah, vou escrever poemas, não tem problema, professor, porque você vai colocar o seu sentimento na palavra, né? O grande filósofo Sócrates já dizia, quem domina a palavra tem poder. Então, com essa ideia da exposição da sua ação por meio do texto escrito, que veio essa ideia que surgiu, esse insight, vamos assim dizer. E é uma preocupação minha desde o meu primeiro dia de faculdade. Como que eu, estudante num curso de letras, que trabalha a língua portuguesa, que não é uma língua nossa, é uma língua estrangeira, né? Eu sempre tive a visão da língua portuguesa como língua estrangeira, porque a língua brasileira é diferente, temos vários exemplos. Como trabalhar isso? Então, a minha preocupação enquanto estudante, e depois se tornou uma preocupação de professor. E eu gostaria de colocar isso para as pessoas. E a maneira de eu colocar essa minha ideia clara era por meio do texto escrito. Então, há muitos anos eu venho batendo nessa tecla de que o professor, ele tem que criar o seu procedimento acadêmico. Ele tem que criar a sua metodologia de ensino. E o livro, na verdade, é dar voz aos professores para que coloquem as suas práticas educativas, distribuam. Então, temos trabalhos fantásticos aqui, trabalhos bilíngues. O livro foi produzido todo na cidade de Pomerode, em Santa Catarina, uma comunidade essencialmente alemã, né, com um ensino fantástico, um IDEB altíssimo, uma qualidade de vida altíssima, mas os professores ainda se sentiam reprimidos nas suas questões pedagógicas. E eu, por meio da editora Alpete, né, fui convidado para desenvolver esse trabalho com os professores lá. Durante um ano todo, um esclarecimento da importância da função do ser professor, né, a palavra professar, né, estar a favor de uma fé, então a crença de que a educação move montanhas, modifica situações sociais, e que eles poderiam, então, expor essas ideias, esses seus procedimentos metodológicos por meio de um livro. E os professores aceitaram e sentiram-se úteis no seu fazer agora, não mais só de sala de aula, mas um fazer social, verdadeiramente. Então, os temas que tratam aqui, desde educação infantil, portadores de necessidades especiais, ensino bilíngue, todo ele voltado nessa questão de como contribuir. E os professores simplesmente abriram o coração, né, para expor as suas ideias. Fantástico. No primeiro bloco, nós comentamos alguma coisa com relação ao hábito da leitura, à tecnologia. Sim. Como é que o professor vê essa situação? Nós sabemos que são problemas, às vezes, até questões culturais, né? E o hábito da leitura, né? A sua, digamos, o seu resultado satisfatório e os benefícios que isso acaba trazendo, né, para o cotidiano. Como que o professor analisa? Existe hoje uma técnica específica ou talvez uma cobrança maior do educador na questão da leitura? Assim como eu disse que o professor tem que ler e escrever, então ele tem que buscar as suas estratégias, né? A escritora Marisa Lajolo, ela comenta assim, que é da leitura do texto para a leitura da vida, ou para a leitura do mundo. Então, a partir do momento que eu leio o texto, eu compreendo as situações sociais. E parto também do princípio do domínio da palavra. Então, eu preciso fazer o estudo da palavra em primeiro lugar. A estratégia que vejo para o aprendizado da leitura, a primeira é paixão por ela. A leitura não pode ser obrigatória, tem que ser livre. Muitos me questionam assim, qual é o tempo, em que período do dia eu tenho que ler? Eu sempre digo, com a luz do sol. Nunca antes de almoço, janta, à noite, madrugada, porque você não está disposto para aquilo. Então comece a ler pela luz do sol. Mas qual o horário? Eu determino sempre, das 9 às 11, às 9 ao meio-dia. Mesmo para as pessoas que trocam o dia pela noite? Mesmo no meu caso, eu que troco o dia pela noite. Mas eu prefiro ler durante a luz do dia, porque está tudo claro, a paz que a leitura traz, né, nesse momento. Dominando a leitura, buscando a estratégia, a essência do texto, a palavra-chave, como nós costumamos dizer, inclusive nos trabalhos, né? Quais palavras-chave tem nesse texto?
A partir do momento que eu descubro essa palavra-chave, o texto se torna claro para mim. E há uma compreensão, inclusive do próprio autor. Bom. Do próprio autor. Bem, dentro de alguns instantes, nós retornamos com o programa Tá na Web e conversando um pouco mais com o professor Silmar Tadeu Silva. O programa Tá na Web encerra agora o terceiro bloco perguntando para o professor Silmar como está a questão da escola e família. No livro há uma menção sobre uma parceria que dá certo. Nós sabemos que dá certo, mas como que isso pode ser viabilizado, professor? Eu tenho dito nas escolas, nas palestras que eu faço, que as direções das escolas, tanto públicas quanto privadas, deveriam criar a escola de pais, para atrair o pai para a escola. Então, como funciona isso? Normalmente eu sou pai, estou em casa, recebo na agenda do meu filho o convite para ir à escola. Primeira reação minha, fez bagunça se for menino. Se você for menina, problemas de nota. Se eu conheço meus filhos, sei que minha filha estuda, me questiono, mas por que estão me chamando? Né? Então, os pais, tenho percebido que criam já esse muro de aproximação com a escola. Então, o que seria a escola de pais? Atrair os pais para a escola para discutir outros assuntos, por exemplo, moda. Mães, será uma reunião com mães para falar de moda. O que se veste hoje no mundo? Pais, falar de mecânica de carro. Todos os homens, quase sua totalidade, gostam de mecânica de carro. Com certeza. Ou futebol. Vamos discutir futebol. E o pai começa a se acostumar com essa frequência na escola e, claro, aos poucos vai conhecendo o ambiente escolar. E vai percebendo, na reação do filho em casa, as dificuldades que o filho possa estar acontecendo, existindo. Porque nessas reuniões, os professores também estarão lá. Não como professores, mas como pais. Mesmo os professores que não são pais estarão lá frequentando essas reuniões. E o convívio, professores, pais, dentro de um assunto que não é escola, mesmo estando no ambiente escolar, atrairia então o pai na sua responsabilidade enquanto vinculação. Ainda é um caminho, conheço várias escolas que usam essa estratégia em melhorar questões de disciplina, questões de participação em reuniões, envolvimento das famílias em questões sociais que as escolas fazem também, então tem ajudado, né? Mas ainda sinto assim que a família está muito distante ainda do ideal, né? Mas é um caminho. Claro. E como que o professor analisa a questão hoje do assédio moral nas escolas? Isso é complicado. E está nos dois níveis, né? Com certeza. Nos dois níveis. Então eu diria assim, nível de direção para funcionários, ela existe, né? A propriedade do professor hoje, ela é intelectual, né? E sinto em dizer que ela não é valorizada quanto deveria, né? Os professores hoje buscam suas titulações, mestrados, doutorados, pesquisas, os professores fazem, né? Uma dualidade. Exatamente. E existe essa cobrança, essa imposição sobre essa capacidade, sobre esse capital intelectual do professor, né? Que é reduzido muitas vezes a um zero, em procedimentos de planos de estudo, planos de aulas, pesquisas, onde o professor não consegue expor. Comportamental, né? Não consegue expor verdadeiramente o valor que ele tem, né? Existe também por parte do professor, né? Com relação ao aluno e do próprio professor com relação aos seus coordenadores e seus diretores. Né? Muitas vezes o professor é titulado e ele acredita ser o dono da verdade. E hoje nós sabemos que a titulação ela só é um complemento de uma referência. Uma referência. Né? Eu sou um doutor em teoria da literatura, não significa que eu domino essa teoria da literatura. E que tem uma boa comunicação, talvez? Exatamente. Então, nesses moldes, há esta pressão verdadeiramente dentro da educação. O que me chama a atenção é assim, que toda a questão política brasileira diz: a educação resolverá nosso problema. Há muitos anos eu escuto isso, desde os meus tempos de jardim, né, dos primeiros anos, e hoje, com toda a experiência que já tenho, quase 30 anos de experiência, né, de sala de aula,
a educação vai mudar. Quer dizer, aquele futuro que se fala tanto, né? Onde está esse futuro que a educação muda? Onde está o elo que não conseguiu ainda se juntar e que se rompeu e que não faça que o nosso país, via educação, realmente melhore? O que acontece, né? Então é uma pergunta que faço em vários lugares, que vou, converso com prefeitos, com coordenadores, com diretores, proprietários de escola, e todos falam, não, sim, a educação vai modificar, mas a gente não vê isso abertamente, né? Quando nós falamos em Paraná, qual a sua avaliação sobre a educação no nosso estado? O professor Flávio Arnes foi meu professor na universidade, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo. E me espantou, né, sem querer entrar em partidarismos políticos, nada, mas a mudança que houve no seu comportamento. Enquanto professor universitário que nós conhecíamos e acompanhávamos naquelas escadarias da universidade, ouvindo o professor Flávio comentando, debatendo assuntos sociais, políticos com a gente. Quando o professor Flávio se envolveu politicamente, para nós alunos dele foi uma maravilha, né? Temos agora alguém naquele meio. Com a voz que nós precisamos. E me espantou a mudança de comportamento, né? Isso pode ser atribuído por estar talvez de um outro lado, no sentido de respondendo por uma outra atividade que não a de professor, e talvez o representante apenas como público, no caso? Eu acredito que sim, porque não sou autoridade em questões políticas, né, para comentar, mas eu acredito que esse envolvimento, a política, o próprio nome diz, a polis, a cidade, é um envolvimento e é uma troca. Né? Fazer política é fazer trocas, não favores, não é troca de favores, mas trocas de pensamentos, inclusive. Então, eu me adequo a um determinado partido político porque eu aceito aquela denominação, aceito aquele idealismo daquele partido, né? Eu não me permite, se vai aqui uma crítica, né? Mas alguém que é radicalmente social, de repente se torna um moderado, e de repente se torna um da direita, e essa pessoa, ela perde a confiança. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o professor Flávio Arnes, né? Vai aqui essa crítica até uma pessoa, um educador de primeira mão, né? Mas que nesse seu processo de acompanhamento houve essa alteração de comportamento. E hoje eu me fico assim muito magoado e triste quando vejo muitas vezes ele numa entrevista dizer, o governo está... E nós sabemos o que ele quer dizer na verdade, mas que há uma instrução para que diga aquilo. Perfeito. Né? Professor Silmar, para nós encerrarmos esse nosso bate-papo informal muito agradável, qual é o sonho do professor que escreve, que ministra aulas, que é um comunicador e uma pessoa diariamente presente nos meios sociais? Qual seria o seu sonho para a educação? Eu ainda acredito que a educação transforma a sociedade. Né? Senão não estaria mais militando. Né? Já tenho idade de aposentadoria e tempo de aposentadoria, mas esqueço, né, isso. Participo das redes sociais e hoje mesmo eu postei no Facebook falando da idade, né? Que o velho, a idade, não conta a velhice, né? O que conta são os ideais. Se eu perder os meus ideais, os meus objetivos, aí sim me tornei velho. Então hoje eu me sinto um jovem de 15 anos, porque ainda acredito, né, que a educação é transformadora. Eu queria lembrar, nesse momento, de um teórico que sou apaixonado por ele, que é o Mikhail Bakhtin, da filosofia da linguagem, que ele diz assim, que a linguagem, ela é viva, ela é um organismo vivo, por isso ela se transforma. Então eu transfiro esta fala do Bakhtin para a educação. A educação é um organismo vivo que, além de se transformar, transforma quem está envolvido nela. E eu percebo isso nos professores. Todos os professores são pessoas transformadas e transformadoras. Então, que não percamos os nossos ideais. Nós queremos agradecer muito a sua participação e deixar o professor Silmar muito à vontade para as suas despedidas. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, né? Quero agradecer a doutora Vera, né, por ter dado essa oportunidade de expor algumas ideias, né?
E aproveitar para parabenizar, né, tanto a você, colega Silvana, obrigada, por esse trabalho que acima de tudo eu tenho acompanhado, né, algumas entrevistas, algumas exposições de temas, tem beneficiado muito a sociedade de Paranaguá. Acredito que isso é muito importante, né? Paranaguá não é só um porto, né? Paranaguá é além de um navio que chega e de um navio que sai, né? Paranaguá tem uma essência, Paranaguá tem uma necessidade, Paranaguá tem uma vida. E essa vida, eu acredito que um programa como esse está apresentando para toda a sociedade do Paraná, né? Para pessoas de todos os recantos. E eu me sinto honrado de poder hoje estar participando, menor que seja essa parcela, né, com essas ideias para Paranaguá. E me coloco à disposição, né, para o conhecimento que eu tenho, que é pouco, mas colocando à disposição principalmente da cidade. Imagina, nossa, muito obrigada. O programa Tá na Web encerra hoje com a participação especial do professor Silmar Tadeu Silva.